Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 26 em diante, diz assim, a Bíblia, a palavra de Deus: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ore comigo. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela leitura da tua palavra e por todas as pessoas que aqui estão nos acompanhando, meu Deus. Ó Pai, aqui presencialmente também, por esse encontro online. Fala conosco, fala em nossos corações, em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço, muito obrigado, amém, graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão, e preste atenção no que Deus quer falar a você nesta noite. Eu quero começar dizendo que existe a medida do necessário. A Bíblia diz que aquilo que é necessário, você já tem. Preste atenção, porque o Senhor Jesus vem em todo o capítulo 6 falando sobre esse tema. Ele vai dizer ali no capítulo 6, versículo 8, que você não precisa se preocupar nem de pedir essas coisas, sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada fala que o vosso Pai Celestial sabe de tudo que você necessita, que você precisa. E muitas vezes nós estamos gastando tempo, e eu vou dizer para você, não perca tempo com aquilo que já está resolvido. Existem coisas na sua vida que já estão resolvidas. A palavra de Deus fala que nós precisamos prestar atenção nessas realidades. Por quê? Porque ele faz a seguinte comparação: a própria natureza trabalha em favor da criatura de Deus, da criação de Deus. Quando você vai ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, o apóstolo Paulo fazendo uma das suas explanações mais interessantes que eu considero no livro de Atos, a palavra de Deus fala que ele, ao falar àquele povo, diz: Deus não se deixou sem testemunho, mas ele deu a vocês tempos, estações frutíferas para mostrar a sua bondade. Ele está falando para pessoas pagãs, para aquilo que era considerado na cultura judaica de gentios, outras gentes. E aí o Senhor Jesus, ele vem e fala no capítulo número 6, praticamente todo ele, dizendo: não percam tempo com aquilo que já está resolvido. O vosso Pai Celestial já deu tudo que é necessário para vocês. E isso nós encontramos também no livro de Efésios, capítulo número 1, versículo número 3. E também está claro no capítulo 1, versículo 3 de 2 Pedro. E se você for voltar lá para o livro dos começos, Gênesis, você também vai ver que quando o Senhor cria o homem, já tudo tinha sido preparado. Então,
existe aquilo que a palavra de Deus fala, que é o nível do necessário. Para isso, você não precisa ficar preocupado, porque o Deus que você serve, Ele alimenta até pássaros, Ele veste até lírios do campo, Ele abençoa com o sol e com a chuva, até aqueles, segundo a Bíblia Sagrada, que são maus, porque Deus é bom. Agora, quando Jesus fala sobre isso, ele vem trazendo uma ideia revolucionária, porque ele vai falar a respeito de Deus como Pai. E ele fala, o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam. O vosso Pai Celestial já tem conhecimento. Antes de vocês pedirem, Ele já deu. Então, essa é uma realidade muito forte. Então, o Senhor Jesus vem tranquilizando os seus discípulos a esse respeito. E muitas vezes são essas coisas que mais acabam ocupando a nossa espiritualidade. O que mais ocupa às vezes a nossa oração é aquilo que, segundo a Bíblia, já está resolvido. Agora, quando você vai lendo a palavra do Senhor, você vai encontrando algumas verdades que aparecem de maneira muito extraordinária, posso dizer, não seria talvez essa palavra, mas muito especial, quando você vai ler o texto sagrado e percebe a ideia construída no capítulo número 6. Porque o capítulo número 6, ele fala a respeito disso que já está resolvido, que o Senhor já estabeleceu, que para a sua vida nada vai fazer falta, o vosso Pai dá tudo o que você precisa. Mas quando ele fala do reino, ele muda de assunto. Ele usa até outra palavra, e eu vou mostrar isso para você dentro do texto que nós estamos lendo. Quando ele fala a respeito do reino, não é? Ele fala, ó, não se preocupe, isso já está resolvido. Deus, o vosso Pai, ele alimenta até os pássaros, ele veste até os lírios do campo, ele é bom. O vosso Pai não vai deixar faltar nada a vocês. Só que quando chega no capítulo 6, em versículo 33, e ele reforça a ideia de nós não fazermos da nossa vida espiritual uma vida como a dos pagãos religiosos, não é? Ele vai dizer o seguinte, eu gostaria que você me acompanhasse aí na sua Bíblia. A partir do verso 32, ele diz, os gentios é que procuram essas coisas, vocês não precisam fazer isso. De certo, diz ele, vosso Pai, estou no verso 32, celestial, bem sabes que necessitais de todas essas coisas. Isso é um nível daquilo que você necessita. Agora, quando chega no verso 33, assim, mas, praticamente todas as versões, a atualizada, corrigida e fiel, traz ainda uma vírgula, mas vírgula. A NVI vai fazer, busquem, vírgula, pois. A revista e atualizada diz, buscai, pois. Agora, a ideia aqui, eu gostaria que você entendesse a construção desse texto, para que a gente possa avançar numa das verdades talvez mais transformadoras para a nossa vida, que está aqui contida, buscai, mas buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão, aqui que vem a revelação, acrescentadas. Irmãos, para e pensa. O que é um acréscimo? Por quê? Por que eu estou falando isso para chamar a sua atenção? Porque a Bíblia não diz, vai ser dado. Busca primeiro o reino de Deus e estas coisas serão dadas. E ele usou a palavra dar, pelo menos duas palavras. São 3 palavras aqui que eu gostaria de destacar. Se ele quisesse falar em dar e não acrescentar, que são 2 coisas diferentes, e você sabe muito bem, quando você acrescenta algo que você já tem. Você não pode acrescentar o que você não tem. Você tem 10 laranjas. Para você acrescentar, você tem que acrescentar mais do que você já tem. Então você tem um acréscimo. Quem que está entendendo isso, irmãos? Você não pode acrescentar aquilo que você não tem. A ideia do texto é: busque primeiro o reino e preste atenção. Se você entender isso, irmãos, um véu vai cair dos seus olhos. Ele não usa a palavra dar. A palavra dar, que é usada no capítulo 7, versículo 11, diz assim, ó. O próprio Mateus escrevendo: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas, preste atenção. O dar aqui, a palavra dar, que poderia ter sido usada, porque estava ali no próprio contexto, é didomi. Didomi. E uma outra palavra que é usada, meu irmão, é para, e ele usa isso ali no comecinho do capítulo 6, quando deres oferta, ou deres esmola. Então, ele usa outra palavra. A palavra é poieo. Tanto a palavra didomi, poiô ou poieo, significa dar. Significa você tornar pronto, preparar, produzir, brotar, adquirir, prover algo para. É isso que significa. Mas a palavra acrescentar, preste atenção agora, é prostitemi. É a palavra que aparece no original grego, koiné. Aqui no verso 33, assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É uma outra ideia. É um outro jeito de você fazer a construção dessa verdade. É aqui. O que você precisa, o Senhor já te deu. E às vezes nós estamos tão ávidos e tão preocupados com as coisas que o Senhor já nos deu. Aquilo que é necessário para a sua vida, o Senhor já te deu. Agora, quando você começa a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a Bíblia Sagrada fala a respeito do acrescentar. Algumas pessoas já começaram a entender. Outras estão ainda boiando. Mas eu vou te explicar. Estão ainda assim.
Uma coisa é o didomi, é o dar, é o poieo, é o você prover algo para. O que o texto sagrado está falando aqui é acrescentar, é você ter mais, e não só o que é necessário. O que é necessário, você não precisa se preocupar com o reino, porque Deus é bom. E tem muita gente, meu irmão, vivendo nessa perspectiva. Deus dá comida, Deus dá bebida, Deus dá um teto, Deus dá tudo que é necessário para a sua vida. Mas o Senhor tem outro nível para você. O nível daqueles que buscam em primeiro, de fato, não é só garganteamento, bravateamento, não é só discurso vazio, não é falar da boca para fora. É gente que de fato busca em primeiro lugar o reino de Deus. A palavra aqui é prostitemi. Sabe o que significa prostitemi? Juntar a. Ou juntar-se a uma companhia. Ainda, o número de seguidores ou companheiros de alguém. Ou ainda, juntou-se, você pode construir, juntou-se a seus pais. Então a ideia é o seguinte: de algo que já existe, que já tem, e que aí o Senhor vai acrescentar. Irmão, sabe por que muita gente não prospera? Vive na dimensão da necessidade. E a necessidade, o Senhor já disse: eu sou bom, eu alimento até passarinho, eu visto até os lírios do campo, eu faço o sol nascer sobre bons e sobre maus. Mas para vocês que buscam em primeiro lugar o reino, eu tenho algo maior, eu vou acrescentar. Você está entendendo isso? É acrescentar, é você ter mais do que você precisa. Por quê? Porque é para abençoar o reino, porque você tem no seu coração, de fato, o reino de Deus em primeiro lugar. E tudo que Deus te der, porque você não está preocupado com o dia de amanhã. Porque Ele mesmo diz, para vocês têm que entender, o dia de amanhã, o Senhor já deu ordem quanto a isto. Você está entendendo o que significa isso? Significa o seguinte, que você, e a gente vai falar mais no domingo sobre isso, você está aqui no hoje. O Senhor está, viva o hoje. Quem está lá no amanhã é Deus. Deus está na eternidade. E Ele diz o seguinte: quanto ao dia de amanhã, eu já dei ordem, porque a construção do texto ali significa o seguinte: o dia de amanhã já recebeu a ordem, a direção de que tem que cuidar de si mesmo. Tudo que você precisa para o dia de amanhã, eu já dei ordem para que exista, que aconteça. O dia de amanhã já recebeu uma ordem. Você não está lá ainda, mas Deus está. Ele disse: amanhã está tudo resolvido.
Eu já dei ordem sobre isso. Mas para você precisa entender o que isso representa. O que é buscar primeiro? O que significa primeiro? É priorizar. É você estar na agenda. Agenda de Deus. É você, Deus tem uma obra, e essa obra está sendo feita. Eu não quero viver como passarinho, e às vezes os passarinhos estão mais tranquilos que muita gente que diz que crê em Deus. E esse é um dos grandes problemas. Tem gente tendo vida pior do que passarinho. E o Senhor diz, gente, vocês precisam entender que eu vou acrescentar. Quem busca o reino em primeiro lugar, eu vou acrescentar. E aí, tem gente que não sabe por que as coisas não acontecem na sua vida. Que diz que professa a fé no Senhor, né? Mas a sua agenda é dele. Quem faz a agenda é ele. Tem nada. Deus, se quiser, entre na minha agenda. Sou eu que dito que hora, que momento, que instante, do que jeito vai ser. Por quê? Porque ele acha que a agenda do seu patrão é mais importante que a agenda de Deus. A agenda da sua família é mais importante que a agenda de Deus. A agenda pessoal, particular, é mais importante do que a agenda de Deus. Então ele cria toda uma agenda que é ele que fez, mas Deus, o reino de Deus, nunca foi, em nenhum momento, a prioridade. A agenda de Deus é algo que vai sendo empurrado. E ele esquece que o Senhor, e eu quero que você agora pegue a sua Bíblia, porque isso é Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O que eu estou falando para você aqui é Deus falando. Se você quer continuar vivendo no nível do dar, irmão, Deus é bom, ele dá. Imagine, irmão, preste atenção. Isso deixa a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios 9, eu já vou ler com você. Mas imagine você, a Bíblia fala assim, vosso pai, imagine você tendo que, todo o seu filho ficar, pai, me dá um prato de comida, dentro da sua casa. Pai, por favor, me dá um prato de comida. Pai, por favor, me dá uma roupa. Pai, por favor, me dá um remédio que eu preciso. Pai, irmãos, gente que vive nessa dimensão. Se isso não acontece nem com você, você que é pai, você que é mãe, não precisa, você vê a necessidade, é isso que Jesus está falando, vê a necessidade do seu filho, você já se adianta. Mas ele está dizendo que eu quero que vocês alcancem um outro nível, o nível do acréscimo, que vão receber muito mais. É a palavra usada, acréscimo aqui. E veja se não é isso, irmãos. Capítulo 9, versículos 7 e 8 do livro de 2 Coríntios. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda obra. Agora veja os versos 10 e 11. Ora, presta atenção, isso é revelador.
dentro desse contexto? Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e olha só, multiplicará os frutos da vossa justiça. Lembra? Buscar primeiro o reino e a sua justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, o qual faz que, por intermédio, sejam atribuídas graças a Deus. Irmãos, o que diz a palavra de Deus aqui é tremendo. Existe um nível de multiplicação, não é o nível da necessidade. Você precisa de roupa, o Senhor vai te dar. Você precisa de alimento, o Senhor vai te dar. Você precisa de um automóvel para trabalhar, o Senhor vai te dar. Você necessita de algum tipo de produto, de componente, de maquinário para a sua vida, porque aquilo ali é importante dentro da sua profissão. Eu estou dizendo, Deus vai te dar, porque é necessário. Agora, existe algo que é para além, é o acréscimo. Agora, isso é só para quem está na agenda de Deus. Não é para qualquer um, irmãos. Eu não estou falando de salvação. Não estou falando de salvação. Estou falando de uma vida suprida, de suprimentos. E nesse aspecto, hoje eu te desafio a não mais viver a sua espiritualidade, sua fé, nem pelo que Deus dá, e nem pelo acréscimo, mas viver pelo reino e pela justiça, porque quem prioriza o reino e a justiça, já tem a promessa de Deus que vai lhe acrescentar. Tem gente que vive pelo acréscimo, tem outros que vivem pelo que Deus dá, mas quem está na agenda de Deus, vive pelo reino e pela justiça. O primeiro na sua vida é o reino e a sua justiça. Sabe por que não existe acréscimo na vida de muitas pessoas? Porque o reino é quando sobra tempo. Se sobrar tempo na sua agenda, se sobrar tempo depois dele trabalhar, se sobrar tempo depois que ele se divertir, que fizer viagem, se sobrar tempo dos cursos, se fizer tempo das horas extras, se fizer tempo depois de futebol, se tiver tempo depois de todas as suas atribuições, aí eu vou dar algum tipo de tempo para o Senhor. Você acha que isso é, de fato, com todo o nosso coração? Você pode fazer essa averiguação. Você acha que isso é colocar o reino em primeiro lugar? Você acha sinceramente? Eu não estou falando para você ficar armando acampamento dentro de uma igreja. Não é para você viver 24 horas em jejum, oração e não. É em tudo que você faz. Está lá no seu coração, é o reino de Deus em primeiro. O que o reino de Deus está realmente ganhando com isso que eu estou fazendo? Onde eu posso aqui colocar o reino de Deus em primeiro lugar?
É isso, é um exercício diário. Agora, eu quero que você me acompanhe para a gente fazer assim um fechamento, né? Quero que você abra lá comigo em Hebreus, capítulo número 6, por favor, versículo 7. Diz assim, falando sobre essa questão, exatamente sobre essa compreensão que nós estamos tendo aqui nesta noite. Veja o verso 7 e acompanhe. Porque a terra, falando de novo da natureza, que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Agora veja o verso 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda as que assim falamos. Se preste atenção, algo que acompanha a salvação. Não tem a ver com a salvação, você pode estar salvo. Tem gente que é salva, mas só que está recebendo, recebe. Mas nunca produz nada, ou nunca dá nada. Continue. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto, veja só, fala da caridade para com o seu nome, que mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Olha agora o verso 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Irmãos, a respeito de nós, o Senhor espera algo mais. Não é só questão da salvação. Tem gente que acha que o Senhor salvou, é isso tudo, e pronto. Não que isso seja algo de somenos, mais importante, sem sombra de dúvidas. Mas se o Senhor quisesse apenas que você fosse salvo, e mais nada, a hora que você se convertesse, descesse as águas do batismo, o Senhor te levaria, era muito melhor. Mas a seu respeito, a Bíblia diz algo muito mais, coisas que acompanham a salvação. Agora, você que vai decidir, você quer viver priorizando o reino de Deus e a sua justiça, e o Senhor vai acrescentar, juntar ao que você já tem, isso é, prosperar de verdade, ou você vai ficar aí nessa dimensão, né, de pássaro, de lírio, de gentil, que a Bíblia fala, os gentios, está ali no texto sagrado, os gentios, verso 32, porque todas essas coisas, os gentios, as outras gentes procuram, os pagãos em outra tradução, procuram viver dessa forma. Aí está aí sempre contando os trocados, sempre aquela dificuldade. Agora, quando você coloca em primeiro lugar o reino, preste atenção, o Senhor, aquilo que Ele já te deu, Ele vai acrescentar, e vai acrescentar,
E aquilo que a Bíblia diz lá no livro de Lucas: dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ó, são 4 níveis. Que o Senhor tem de prosperidade para nós. Mas tem gente, irmãos, que escuta isso e não leva em consideração. Mas eu estou falando agora para você, que Deus te trouxe aqui nesta noite, você que vai estar nos acompanhando aqui, eu estou te desafiando a partir de hoje, entrar na agenda de Deus. Você vai dizer: Senhor, a partir de hoje, não será mais a minha agenda, será a tua agenda. Aí de manhã, em vez de você dizer: Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa os meus afazeres, abençoa o meu curso, você vai chegar e dizer: Senhor, o que tu quer que eu faça hoje? Qual é a tua direção para a minha vida hoje? E se o Senhor disser: hoje você nem vai trabalhar. Ah, pastor, que irresponsabilidade. Não. Quando o Senhor faz isso, Ele faz dentro de propósitos tão extraordinários que você nem imagina. Você vai fazer isso, isso e isso aqui. Seu dia vai ser dessa forma. Já aconteceu? Agora, Senhor, estou indo para o meu trabalho. O que tu quer que eu faça? Além das minhas atribuições, o que tu quer que eu faça? Qual é a tua direção para esse dia? Começa por aí. Começa por aí. Eu quero hoje te desafiar a colocar a sua vida na presença do Senhor e entrar na agenda de Deus e não querer que Deus entre na sua agenda. O Senhor vai acrescentar aquilo que você já tem, muito mais, para a glória do seu nome e o benefício do seu reino. Quem recebe essa palavra, se coloque em pé agora, meu irmão e minha irmã, e deixe orar por você, por favor. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo que tu tem nos ensinado, por tudo que tu tem nos falado. Senhor, nós não queremos viver nem pelo que tu dá, Senhor, até quem não é teu filho, quanto mais a nós. Tu já deu ordem até para a natureza cuidar de passarinhos, de plantas. Senhor, nós queremos nem viver pelo acréscimo, mas nós queremos viver pelo teu reino, Senhor, e pela tua justiça. E aquilo que já temos, porque tu és bom e já tem nos dado, vai ser acrescentado, não para nós acumularmos, mas para nós abençoarmos o maior número de vidas possível e sermos de fato agentes do teu reino e estarmos de fato e de verdade na tua agenda. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.